Você provavelmente já ouviu falar em Chernobyl e já conhece os eventos que ocorreram em 25 de abril de 1986 e como isso abalou o mundo. No entanto, o que você talvez não saiba é que a situação poderia ter sido muito pior se não fosse pela coragem excepcional das pessoas de quem falaremos hoje. Mas antes de tudo, vamos recapitular o que aconteceu naquele dia fatídico. Antes do desastre, havia aproximadamente 14 mil habitantes na cidade ucraniana de Chernobyl, situada a cerca de 90 quilômetros a nordeste da capital Kiev. Atualmente, é possível visitar a cidade, mas ela se tornou uma espécie de cidade fantasma, e os poucos moradores que lá vivem estão localizados fora da zona de exclusão de Chernobyl. O que aconteceu nos anos 80 foi essencialmente uma explosão em um dos reatores da usina nuclear. Cerca de 50 pessoas perderam a vida como resultado direto dessa explosão. Mas segundo a Organização Mundial da Saúde, aproximadamente 4 mil pessoas morreram devido às consequências indiretas desse grande evento. Além disso, milhares de pessoas foram expostas a níveis elevados de radiação, enquanto milhões tiveram contato com níveis mais baixos de radiação. Por isso, é difícil determinar completamente a extensão dos danos, mas a OMS afirma que pessoas expostas à radiação correm um risco muito maior de desenvolver câncer ao longo de suas vidas. Mas como isso aconteceu? Vamos falar sobre isso para entender o que poderia ter ocorrido se não fosse pela coragem e sacrifício do trio de heróis que ficou conhecido como o Esquadrão Suicida. Em termos simples, podemos atribuir o desastre a erros humanos, embora, como em muitos desastres, tenha havido uma combinação de fatores que contribuíram para o ocorrido. Resumindo, a Associação Nuclear Mundial explica que os trabalhadores no reator 4 de Chernobyl estavam conduzindo alguns testes, e a potência do reator diminuiu, o que levou os trabalhadores a tentar aumentá-la. Isso resultou em uma grande quantidade de vapor e uma pressão considerável que se acumulou em um dos reatores. E então, ocorreu uma explosão que projetou uma tampa de 1.000 toneladas para longe do reator. E por essa abertura, houve um vazamento de radiação que incendiou o reator. Uma segunda explosão ocorreu quando o hidrogênio foi formado devido ao contato entre o vapor de água quente e o zircônio, sendo essa segunda explosão ainda mais poderosa que a primeira. O resultado foi um cenário caótico, com destroços voando, incêndios se espalhando, uma densa nuvem de poeira dificultando a visibilidade, uma queda de energia elétrica e a interrupção de linhas telefônicas. Os bombeiros chegaram ao local, porém, sem conhecimento dos perigos da radiação no ar. Mesmo depois de conseguirem conter o incêndio, tanto os trabalhadores quanto os moradores da cidade não tinham noção do perigo que enfrentavam. Levaria horas para extinguir completamente o incêndio, mas nada poderia impedir a disseminação da radiação que se espalhava cada vez mais. Como já mencionei antes, algumas pessoas ainda vivem em partes da cidade hoje, embora evitem as áreas mais impactadas pela radiação. Até é possível fazer um passeio pela cidade abandonada, uma experiência que é descrita como assustadora, já que as pessoas simplesmente abandonaram suas casas, deixando muitos pertences para trás. Além disso, animais selvagens provenientes das florestas vizinhas agora habitam a cidade. Se você ficou tão curioso quanto eu para visitar Chernobyl, deixe um like no vídeo e se inscreva no canal para nos ajudar a fazer mais vídeos como esse. Agora vamos abordar a questão de o que poderia ter acontecido. No livro Chernobyl, 1 hora 23 minutos e 40 segundos, é mencionado que abaixo do reator existia uma enorme piscina de água projetada para atuar como refrigeração. Os trabalhadores sabiam que não podiam permitir que o metal radioativo quente atingisse essa piscina de água. O autor do livro explicou em uma entrevista que, se isso tivesse ocorrido, teria desencadeado uma segunda explosão de vapor, que causaria danos inimagináveis e destruiria toda a usina, incluindo os outros 3 reatores. Ele chegou a afirmar que uma explosão desse tipo poderia ter dizimado metade da população europeia e deixado partes do continente inabitáveis devido à radiação por muitos milênios. Essa é a parte em que entra o Esquadrão Suicida. Alexei Ananenko, Valery Bespalov e Boris Baranov sabiam que precisavam drenar a piscina, mas enfrentaram um problema. O porão estava inundado e eles não conseguiam acessar as válvulas necessárias para drenar a água. Segundo relatos, os 3 homens, 2 deles funcionários da usina e um soldado,
tomaram uma decisão corajosa e vestiram trajes de mergulho para nadar através da água em busca dessas válvulas. Dizem que eles tinham iluminação, mas quando as lanternas pararam de funcionar, eles ficaram completamente no escuro. Foram alertados de que essa missão provavelmente seria suicida, pois se não se afogassem, possivelmente morreriam devido à intensa exposição à radiação. Embora essa história possa parecer uma cena de um filme de Hollywood, é importante lembrar que isso foi a vida real. Enquanto pode ter havido aplausos quando esses homens conseguiram abrir as válvulas e drenar a piscina, a realidade é que em um filme estendido, teríamos visto esses bravos indivíduos enfrentando um destino cruel e doloroso, devido à síndrome de radiação aguda, que inclui sintomas como vômitos frequentes, convulsões, fortes dores de cabeça, tontura e, em última instância, uma morte terrível. No entanto, segundo o autor do livro, essa versão dos eventos não reflete completamente a realidade. Enquanto um dos 3 homens faleceu de um ataque cardíaco anos depois, os outros sobreviveram. O autor do livro afirma que pelo menos até 2015 sabia que um deles estava vivo e trabalhando na mesma indústria. É importante observar que é complicado obter informações precisas, uma vez que a União Soviética tentou minimizar o incidente após o ocorrido, e muitos dados ainda não foram traduzidos do russo. No entanto, o autor enfatiza que esses 3 homens desempenharam um papel crucial na prevenção de um desastre ainda maior, que poderia ter causado a morte de milhões de pessoas. Em uma entrevista, ele destacou que eles arriscaram suas vidas ao entrar em um porão escuro e gravemente danificado sobre o núcleo derretido do reator, que estava lentamente se aproximando deles. É importante reconhecer que muitas outras pessoas também arriscaram suas vidas durante o desastre e na subsequente operação de limpeza. Essas pessoas são frequentemente chamadas de liquidadores e somam milhares. Segundo a União Chernobyl, aproximadamente 25 mil liquidadores russos estão mortos e 70 mil estão incapacitados. Números semelhantes na Ucrânia, com 10 mil mortos na Bielorrússia e 25 mil incapacitados. É relevante observar que a questão do número de pessoas que adoeceram ou morreram devido à exposição é controversa, e muitos relatórios divergem. Estudos também mostraram que milhões de pessoas expostas a níveis menores de radiação não apresentam um risco significativamente maior de câncer, exceto, possivelmente, o câncer de tireoide. No entanto, é inegável que muitas pessoas corajosas colocaram suas vidas em risco. Em uma entrevista, um dos liquidadores destacou que estava ciente dos riscos, mas sentia que precisava fazer o seu trabalho. Ele afirmou que estava preocupado com o futuro e passava por exames de sangue 2 vezes por mês, por scanners 4 vezes ao dia. Ele ressaltou que o pagamento era bom e que alguém tinha que realizar essa árdua tarefa. De acordo com estimativas, as áreas mais afetadas pela radiação não serão seguras para habitação por aproximadamente 20 mil anos. Em resumo, essa história destaca a coragem e o sacrifício de muitas pessoas diante de um dos piores desastres nucleares da história. Eu, sinceramente, acho que eu não teria a mesma coragem desses homens. E vocês, o que acharam dessa história? Se gostou desse vídeo, deixe um like e se inscreva no canal. Vai ajudar muito a continuar criando mais vídeos. Valeu por assistir e até a próxima!